paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD em casa. Vamos aqui para o 8º domingo, né? Essa aula que tem como título Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? É uma aula bem simples, né? Bem de fácil compreensão e de grande edificação para as nossas vidas, né? Vamos fazer aqui a leitura bíblica, né, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, do verso 20 ao 22, e Mateus 7, do 24 ao 27. Efésios 2. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Dando continuidade, Mateus 7, do 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Então vamos orar, né, para dar início. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, queremos te dar graça, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, por mais esta aula, Senhor, a qual o Senhor vem, Senhor, nos edificar, que o Senhor vem nos fortalecer, Senhor. Como diz, Senhor, a tua palavra, que possamos, meu Senhor, colocar, meu Deus, em prática, né? A escutar e colocar em prática, Senhor, para ser servos, meu Deus, prudentes, servos, Senhor, que tem edificado a sua casa, Senhor, na tua rocha, que é Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a prosseguir, Pai, em nome de Jesus. Toma cada um, Senhor, que vai doar do seu tempo para assistir, meu Deus, esta aula, Pai, em nome de Jesus. Assim, Senhor, nós te oramos e te pedimos, Senhor, a tua direção. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O texto áureo diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Verdade prática, né? Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Amém? O objetivo geral desta aula, né, é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Amém? Então hoje, né, nós vamos estar estudando, né, falando da base dessa pedra, né, que é Cristo, que é a base da igreja, né, e que é a sua doutrina, né, os seus ensinamentos, né, através da sua palavra. Amém? Então a introdução diz o seguinte: por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação
é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim há o propósito divino que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos, né? Então nós vamos falar de construção, de edifício, e vamos falar principalmente que nós, como templo e morada do Espírito Santo, né? Nós, cada um de nós, o nosso corpo, né? Por isso, não necessariamente, né, precisamos estar numa igreja física, né? Claro, né, como já foi falado antes aqui, é necessário, né, que o povo de Deus esteja junto, né, esteja reunido em um tempo físico, né? Mas isso, num momento como esse que nós estamos passando, isso não nos impede de, né, nos renovar, de nos engrandecer na presença de Deus, porque cada um de nós somos esse templo, essa morada, o Espírito Santo habita em nós, né? Então, não é motivo para nós deixarmos de buscar o Senhor, né? De nós nos desviarmos, nos afastarmos, esfriar a nossa fé, por conta que não está tendo as programações, né, efetivas na igreja em si, né? Mas, né, já vamos aqui, né, como eu falei na aula passada, né, estávamos no 9º, estamos no 10º, né, domingo sem um culto, né, em uma igreja física, né, sem as programações, mas isso, né, nós estamos nos reajustamos, né, estamos assistindo os cultos online, EBD em casa, né, então temos nos mexido da maneira, né, que dá, né, que até então digo que dá, né, de uma forma bem expansiva, né, devido à ajuda tecnológica, né, fica bem mais fácil. Então, o ponto 1, né, é um edifício espiritual, né, é o santuário judeu. O templo em Jerusalém era um símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros, né, acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado, né? Então, como vimos nas aulas anteriores, né, os gentios, eles não poderiam, né, não podiam adentrar o templo, havia esse muro, né, que separava, eles não podiam. E hoje já não existe mais, né? Cada um de nós somos esse edifício espiritual. O véu foi rasgado, né? Nós temos acesso livre ao Pai. Podemos em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento, né, buscar ao Senhor, buscar a sua presença. O santuário cristão, o ponto 2 do tópico 1. Os que pertencem a Cristo são comprados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconhece que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus e reafirma as instruções de Estevão em que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Desse modo, os crentes, né, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual, né? Então, onde é que o Senhor habita, né? Aonde o seu Espírito habita? Em nós, né? E o ponto 3, né, do tópico 1 diz a pedra angular. Na arquitetura antiga, né, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela era traduzida como a pedra mais importante, né,
ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, como eu estava aqui concluindo aqui a leitura, essa pedra angular, o que era o significado dessa pedra? Ela era uma pedra que era posta, no canto da construção, que tinha, esse formato, que ela dava base para as paredes, A parede assim, ela é uma pedra que fica dessa forma, Dava aqui a base aqui do canto da parede, isso era que era chamada de pedra angular ou pedra de esquina. Então, em cada canto, das paredes havia uma base dessa, Em cada canto das paredes havia uma base como essa. Isso era chamada de pedra angular, que era o que sustentava, Que, como diz aqui o texto, ela tinha cerca de 12 metros de comprimento, Então era uma pedra bem reforçada, que sustentava toda aquela construção, todo aquele edifício. E Cristo é comparado a esta pedra, essa pedra angular, pedra de esquina, que ele que é o sustento, que é a base de tudo, é o alicerce, E a sua palavra, a doutrina, é como se fossem os tijolos, a edificação. Aqui o tópico 4 do ponto 1 diz: Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, na passagem de Marcos 12:10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprenderemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, e que é Cristo Jesus, Então, nós fizemos a leitura onde dissermos aqui, em Mateus 7:24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, Então, a nossa casa está edificada sobre a rocha, como diz a leitura, pode vir o vento, pode vir a chuva, Trazendo para os dias de hoje, Pode vir a aflição, pode vir o desemprego, pode vir o coronavírus, Pode vir tudo, mas a nossa casa está edificada, Na rocha que é Cristo. Então, pode vir tudo isso, mas ela não será abalada, Mas quando estamos, com uma casa edificada na areia, diante de qualquer situação adversa, diante de qualquer situação difícil, essa casa cai, essa casa é derribada. Nós não temos estrutura para poder permanecer, para poder seguir adiante. E o que é que nos dá essa estrutura? O que é essa estrutura? É o próprio Cristo, a sua palavra, os seus ensinamentos, a doutrina, da palavra de Deus, aquilo que o nosso manual de vida, Eu sempre gosto de falar que todo equipamento tem o seu manual, Os cuidados, como deve usar, e isso aqui é o nosso manual de vida, O que temos que fazer, como é que temos que viver. Aqui tem conselho para tudo, Para qualquer tipo de situação, a palavra de Deus, ela tem o ensinamento certo e o conselho, Só que toda essa palavra, como já falei várias vezes, ela é condicionada, Como esse próprio versículo de Mateus 7:24 diz:
todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, né? Então, aqui é para todo aquele que escuta e pratica, né? Então, possamos sempre estar pedindo graça, irmãos. Não é fácil a gente viver, né, de acordo com essa palavra. Mas o Senhor conhece o nosso coração, como eu falei na aula anterior, né? E sempre falo isso. Conhece o nosso coração, o nosso desejo de acertar e o nosso esforço, né, de querer viver de acordo com essa palavra. Então, essa pedra, né, é a nossa base, é o nosso sustento. Nosso sustento é Cristo, né? E a nossa casa, ela tem que estar edificada na rocha, né? É um momento bem oportuno, né? Esse a qual nós estamos vivendo atualmente, né? E aí, quantos de nós, né, estamos permanecendo firme, confiante no Senhor, né? Estamos sem medo, né? Quantos de nós? E quantos de nós, né, estamos com medo, né? Ou já nos afastamos, né? Já esfriamos a nossa fé, né? Por talvez não estar mais indo para a igreja, e como não estou indo também, não estou lendo, não estou buscando. Isso vai nos enfraquecendo, vai nos deixando mais fracos e mais suscetíveis à queda, aos ventos fortes, né? Aos sopros da vida. Então, que possamos, né, aproveitar esse momento e nos fortalecer mais ainda, né? Mais ainda e mais ainda, firmar, né, os nossos passos no Senhor, firmar a nossa casa, que é o nosso templo, que é nós, né? Se fortalecer cada vez mais no Senhor. O ponto 2, o fundamento, os apóstolos e os profetas. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o mistério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento, né? Então, os apóstolos, né, eles tiveram um papel fundamental, né, de levar a palavra, de expandir essa palavra, né, para que o evangelho fosse pregado, né, inicialmente, né, na igreja onde foi feita a igreja primitiva, né, as primeiras reuniões, as primeiras igrejas, e começou, né, o processo de evangelização, né, por todo o mundo, através dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois da colocação do alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia, né, retifica a revelação dos apóstolos conforme os termos no Novo Testamento. Nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Então, o que é que esse trecho está explicando? Né?
que naquela época, né, as construções e até hoje, né, quando se é feita uma construção não pode estar mudando, né, de lugar. Então, a pedra, né, como eu expliquei aqui, né, que formava essa base, né, que formava esse sustento, ela não poderia ser mudada de local, né, até porque já tinha toda uma construção em cima, não ia se quebrar toda, né, para que houvesse. Então, ela era fixa ali, né. E da mesma forma é a palavra do Senhor. Dando continuidade aqui ao nosso ponto 3, né, do tópico 2, o testemunho dos profetas. A palavra grega significa proclamar, proclamador, intérprete de revelação divina. A ordem da frase em Efésios, o apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falam inspirado pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Então, os profetas, né, eles testemunhavam, né, pela palavra do Senhor, né? Eles que levavam o evangelho, eles que pregavam, né, falavam da parte de Deus, né? Eram pessoas usadas por Deus para alcançar outras vidas, né? Para levar uma palavra de ânimo, muitas vezes de exortação, né? E era assim que funcionavam os profetas. Ponto 3. Edificados para a morada de Deus. O tópico 1 do ponto 3. O edifício bem ajustado. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônica, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor, né? Então, o que é que podemos entender? Que um edifício ele bem ajustado, ele cresce, né? Ele não quebra. Qual é a base de um edifício, né? De uma construção? É o alicerce, né? Que é o que nós já vimos aqui, que esse alicerce, levando para o lado espiritual, é Cristo, né? E nós somos essa construção, né? Então, a base aqui é Cristo. Nós começamos a construir a nossa vida espiritual nessa base que é Jesus Cristo. À medida em que vamos vivendo uma vida de santidade, né? Nos empenhando, buscando para ir crescendo, né? Como a Bíblia nos orienta, crescer na graça e no conhecimento, né? No conhecimento da palavra, né? É isso que nos faz crescer, porque quanto mais conhecermos da palavra, mais vamos sentir a necessidade de obedecer, mais vamos sentir o desejo de obedecer. Quanto mais eu obedeço a esta palavra, mais eu vou me fortalecendo, mais a minha casa fica firmada, né? Vai se firmando na rocha que é Cristo. O ponto 2 do tópico 3. O templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, né? O lugar santíssimo, ou seja, o lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere
a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito, né? Então, antes havia, né, o local no Santo dos Santos, né, no santuário antigo, havia o local que somente o sumo sacerdote podia entrar, que era no local da presença, né, onde havia a presença do Pai. E hoje aqui estamos estudando que não existe mais esse local, que esse local é nós, né? Nós somos a morada, né? Nós somos esse lugar, né? A partir do momento em que aceitamos a Cristo e estamos buscando nos santificar nele. Amém? É o ponto 3 do tópico 3, a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja formada por judeus e gentios. Então, né, nós somos essa morada, né, do Altíssimo, né, nós somos templo e morada. E aqui a conclusão diz que a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não se pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados, né? Em resumo geral, né, o que essa aula quis nos ensinar, né, o que essa aula quis trazer para nós. Primeiro, né, que Cristo é a base de tudo e que nós somos o templo e morada do Espírito Santo e que essa palavra ela não vai ser mudada, ela não pode ser mudada, né? Ela não pode ser substituída, né? Essa doutrina, como diz aqui, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, aqui o Senhor nos faz um chamado, né? O que é que eu posso tirar de resumo desta aula? É o Mateus 7, do 24 em diante, que o Senhor nos faz um chamado, né? É uma ótima oportunidade. É esse período, essa época que nós estamos vivendo, de edificar a nossa casa na rocha. Se a sua casa ainda não está edificada na rocha, aproveite esse momento, né? Para se fortalecer, para buscar o Senhor, para buscar intimidade, para buscar relacionamento com Deus, né? Tempo de qualidade, né, com o Senhor. Porque o que o Senhor requer de nós é tempo de qualidade, né? O Senhor, Ele quer receber de nós, sim, as nossas orações, o nosso louvor, mas Ele quer o nosso tempo de qualidade com Ele. O momento em que nós tiramos para adorar, né, para buscar a sua presença, para sentir a sua presença, para ouvir Deus falar com a gente, né? Não tem nada mais gratificante para o cristão do que sentir a presença de Deus, né? Então, é momento, né, de se fortalecer, de se aproximar, de se achegar, de buscar nessa palavra, de se fortalecer, de crescer, né, espiritualmente, de avançar, de se santificar, né? Não é momento para ter medo, para se desviar, para se frustrar, para se apavorar, mas é momento de se fortalecer,
de crescer, né? Mediante a sua palavra, mediante a sua graça, né? E é isso que eu trago de resumo dessa palavra. Não precisaríamos ter lido nada do que está escrito aqui, apenas ter dito, né, que Ele é a nossa base, que Ele é o nosso alicerce, que a sua palavra é a nossa estrutura, né? Mas que nós precisamos, né, fazer a nossa parte, porque a parte do Senhor Ele já fez. Uma coisa eu aprendi, Ele só faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. O esforço de se alimentar, de estudar, de aprender, de se santificar é nosso, né? Pelo menos o esforço de clamar a Deus e pedir a Deus misericórdia, né? Para que nós consigamos, para que nós tenhamos força, né? Como é dito no livro de Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Então, o Senhor já fez a parte dele, temos que fazer a nossa, que é nos esforçar. Porque Ele nos dá ânimo, Ele nos dá força, mas também mediante ao nosso esforço, pelo menos de clamar e de pedir, né? De pedir a Ele, de reconhecer. Nós sabemos que sem Ele nós não somos nada, não conseguimos nada, porque tudo é através dEle. Mas nós temos que abrir a nossa boca, né? Nós temos que abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, eu estou sem força, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, me ajuda. Mas se eu ficar calado, na minha, sem pedir, sem fazer nada, né, eu não vou crescer, eu não vou me fortalecer, eu vou cair com os ventos da vida. Amém? Então que os irmãos guardem essa palavra no seu coração, se fortaleça, edifique a sua casa na rocha, porque assim não há vento, não há tempestade, não há dificuldade que derrube. Amém? Fiquem na paz, que tenham um ótimo domingo, uma semana abençoada, e até a nossa próxima aula, que tem como título O Mistério da Unidade Revelados. Amém? Fiquem na paz, né? E vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de todo poder e glória. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais esse ensinamento, Senhor, por o Senhor trazer a nós a lembrança, Senhor, de que temos que edificar a nossa casa, Senhor, na Tua rocha, em Ti, Senhor, que é a nossa pedra angular, que é a nossa base, que é o nosso alicerce, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos irmãos, Senhor, que estão a assistir, abençoa aqueles que não estão assistindo, meu Pai, em nome de Jesus. Toma cada um nas Tuas mãos, Senhor, a Tua igreja, Pai. Fortalece, meu Deus, a cada um, Senhor. Coloca ânimo e desejo no coração de cada um de Te buscar e de aprender mais de Ti, de crescer, de desejar, Senhor, sentir a Tua presença, de desejar, Senhor, andar, Senhor, por estes caminhos, a qual, Senhor, o Senhor diz que andai no Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, assim eu te oro e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Sim.